Salmo 5 e vamos falar do caráter do servo, caráter de Deus e caráter do ímpio. A palavra de Deus faz algumas distinções entre o ímpio e o justo. Lá em Malaquias fala: então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença entre Nabal e Davi. Davi todo generoso, Nabal todo mesquinho. Há uma diferença entre o caráter de Caim e Abel. Caim todo autossuficiente e Abel todo submisso a Deus. E aí você pode ver vários personagens na Bíblia com caráter bem distinto. Caráter é diferente de personalidade. Personalidade é o seu jeitão. Cada um tem seu jeito aí. Cada um tem uma maneira de se expressar, usar a voz, sorrir, gritar. Isso é personalidade, é o que marca a sua pessoa. A personalidade não costuma mudar. Quando muda tem algum problema. Personalidade é assim, a pessoa nasce e provavelmente aquele jeito que aquela pessoa tem enquanto é criança, ela vai carregar aquele estilo, que não é pecado, é só o estilo dela, vai levar até o final da sua vida. Personalidade. Agora, caráter é algo que muda. Em muitos casos tem que mudar mesmo. Caráter é um estilo que você tem na sua vida, que você desenvolve, e tem algo que é marcante no caráter das pessoas. Tem pessoas que, negativamente falando, são muito mentirosas. Esse é o caráter dela, é bem marcante na vida de algumas pessoas que elas mentem. Outras pessoas são muito gentis, muito educadas, isso é positivamente falando. Então é um caráter que a pessoa desenvolveu, tem, e isso é muito bom. Aqui no Salmo 5, nós temos o caráter marcante de um servo, o caráter imutável, que nunca muda, de Deus, e o caráter do ímpio. Notando o seguinte, que o caráter de um servo pode mudar. Uma pessoa pode ser um servo, pode ser obediente, e o caráter mudar. Ficar uma pessoa rebelde, se tornar uma pessoa desobediente. E o caráter do ímpio também pode mudar. Ele pode ser uma pessoa, um mau caráter, mas ele pode ter uma transformação por Deus e se transformar em uma pessoa melhor. E o caráter de Deus, ele não muda nunca. Não tem nada para melhorar em Deus. O amor dele não precisa aumentar. A misericórdia dele não precisa aumentar. Deus é imutável, ele não muda. Vamos ver então o caráter do servo de Deus, que é marcado por humildade. O caráter do servo de Deus, do crente obediente a Deus, o que marca é a humildade. Então, o Salmo 5, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Versículo 1, pode ler alguém? O servo do Senhor tem uma necessidade, e essa necessidade é suprida através da oração. Meus irmãos, nós todos oramos hoje, e por que nós oramos? Porque nós não somos capazes, nós somos dependentes de Deus. Nós queremos resolver algumas situações, mas nós chegamos à conclusão, nós não conseguimos, nós precisamos de Deus. E o salmista, ele entende bem isso na experiência, e ele
pede que Deus o ouça e que Deus o socorra quando ele gemer. Versículo 2. Escuta, Rei meu, Deus meu, minha voz, clamo, pois a ti é Novamente, isso marca o caráter de um servo, a humildade. E nós vemos no versículo 2, ele bem humilde, Rei meu e Deus meu. Se ele é rei, ele governa sobre a minha vida. Se ele é Deus, então ele é o meu Criador e eu devo a ele toda a minha vida. E ele pede para que Deus, mesmo sendo tão majestoso, sendo divino, que ele o ouça no clamor, porque ele clama somente a Deus. Ele não está clamando a outras pessoas, ele está implorando para Deus. E Deus valoriza isso. Por isso, eu não sei se tem uma matemática na resposta da oração. Eu não sei quantos dias demora do meu pedido de oração inédito pela primeira vez, quantos dias demora para Deus responder? Eu não sei. Eu não sei se Deus responde as orações na hora que a gente pede. E se ele demorar, eu não sei por que ele demora. Eu não sei se existe uma matemática. Para Deus deve existir, mas para nós não temos ciência disso. Mas eu me arrisco a dizer que as nossas orações, elas são prejudicadas quando nós jogamos em dois times. Nós oramos às quartas-feiras e durante a semana a gente dá os nossos pulinhos. A gente tenta com as nossas próprias forças. Nós tentamos através de outros recursos. Eu acredito que isso deve prejudicar as nossas orações. Abrão e Sarai, eles tinham o desejo de ver a promessa de Deus cumprida. Mas quando Sarai teve a ideia de arrumar a concubina Agar para gerar um filho a partir dela, aquilo prejudicou. Então, se eles vinham orando, confiando no Senhor, aquilo foi um retrocesso na vida deles. Eu acredito também que nós, como servos de Deus, temos que ter esse caráter de humildade, aguardar no Senhor e orar não porque é um costume, como as 3 refeições por dia a gente faz uma oração lá. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A nossa oração diante do Senhor não é por um costume, é por uma necessidade. Nós oramos porque nós não podemos resolver as nossas questões de outra maneira que não seja a oração. Versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso mostra o caráter de uma pessoa submissa. De manhã, nós pensamos em fazer várias coisas. Muitos de nós já acordamos de manhã com um monte de pensamento na cabeça, com um monte de plano, coisas que temos que fazer e temos mesmo que fazer. Mas o salmista ele diz que de manhã ele já apresenta a oração. E ele não faz aquela oração tipo escovar os dentes, né? Estou escovando os dentes, estou orando. Pode fazer isso daí. Mas ele ora e durante o dia ele fica aguardando, ele fica esperando. Quem sabe a resposta da oração venha hoje mesmo. Isso é dependência, humildade. É marcante no caráter do servo. Versículo 4. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade, não toleras o pecado dos perversos. Então ele entende também que para orar precisa ter uma vida
submissa ao Senhor e uma vida de santidade. Ele sabe que Deus não se agrada com a iniquidade. Por isso, ao orar, ele também se preocupa em manter a sua vida saudável, a sua vida espiritual. E se nós temos algum bloqueio por causa do pecado, nós precisamos consertar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,7, de modo especial para os maridos, os casais, né? Se eles não viverem a vida comum do lar, se algo estiver errado no lar, as orações são interrompidas. Você coloca um atraso nos seus pedidos de oração se no lar as coisas não estão bem. Agora eu sei que às vezes tem uma irmã, um irmão, né, cujo cônjuge não é crente. É claro que você não tem comunhão com ele. Você tem um amor por ele, você tem uma amizade com ele, mas comunhão é pelo Pai e pelo Filho, através do sangue. Então não há comunhão. Mas isso não interrompe a oração. O que Pedro fala é outra maneira, é outra forma de entender. Ou seja, se o marido não ama a esposa devidamente, se a esposa não se submete ao marido devidamente, as orações são interrompidas. Ou deveriam ser interrompidas. Pelo menos a gente não pode esperar resposta de oração se estivermos brigados com nossa esposa, nosso marido, no caso das esposas. Versículo 5. Os seus ossos não terão lugar de tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. O salmista, o servo de Deus que é humilde, o caráter dele é marcado pela humildade, ele entende que se for arrogante, Deus não ouve. Se a pessoa for orgulhosa diante de Deus, ela não vai ser vista pelo Senhor. E Deus não vai responder às orações. Ele tem ciência disso. O caráter do servo de Deus é de humildade, é sempre de entrega ao Senhor. Versículo 6. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Então lembrem que ele está fazendo uma oração. Ele pede para que Deus acorda o gemido dele, que Deus escute a voz dele. E ele sabe que ele tem que santificar a vida dele, ele sabe que ele tem que ser humilde, e agora o versículo 6, ele sabe que ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser mentiroso. Então notem que orar é muito fácil, obter respostas de oração não é tão fácil, porque se Deus agir conforme os nossos méritos, então provavelmente a nossa oração não vai ser respondida. Deus tem que exercitar ou exercer sobre nós a misericórdia dele, porque nós temos o problema de mentira, temos o problema de fraude, o problema de arrogância. Estou falando problema, mas pode ser entendido também como pecado. Nós temos o problema da iniquidade, da maldade. Se Deus não for misericordioso, nenhum de nós teremos respostas de oração. Mas eu acredito que nós podemos apressar as nossas respostas de oração através de uma vida santificada ao Senhor, uma vida de humildade. Eu digo isso baseado na vida de outros, às vezes na minha vida também, e na vida de George Miller, que é um grande exemplo para nós. Quando a gente estuda a vida dele, ele não apenas orava, ele se santificava, ele usava o dinheiro dele de uma maneira muito sábia, ele pensava nas pessoas sofredoras, ele amava a igreja dele que ele dirigia, ele escrevia cartas para os mantenedores dele,
ele estava sempre animando. É só você ler a biografia de George Miller que você vai ver tudo isso. Então, uma pessoa daquela, eu diria humanamente, tá bom? Humanamente, ele merecia as respostas de oração, porque ele era uma pessoa dedicada ao Senhor. Mas às vezes na minha própria vida eu tenho que admitir, eu não mereço que Deus responda às minhas orações, porque Deus está dando muito mais atenção a mim do que eu estou dando atenção a Ele. Logo, eu não mereço as respostas de oração. Então eu não quero trazer na vida de vocês um legalismo, né? Quem merece, quem não merece. Eu falei humanamente falando, mas é Deus é quem sabe. Às vezes tem casal que está brigado um com o outro e Deus está respondendo a oração. Então a matemática está errada de 1 Pedro 3,7 com o que está acontecendo na vida de algumas famílias. Mas a matemática de Deus é diferente, porque na equação de Deus tem o elemento misericórdia, e Deus às vezes responde oração até de quem está em pecado. Mas é melhor a gente andar da maneira correta. Então esse foi até o versículo 6, e a gente vai puxar ainda o versículo 11, que é no final, mas ainda trata do caráter do servo de Deus, que é a humildade. Versículo 11, alguém pode ver? Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, homens de júbilo para sempre, porque tu os detens e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Esse é o caráter do servo de Deus. Ele é humilde, ele se alegra no Senhor, ele confia no Senhor, e ele ama o nome do Senhor. É bem provável que o servo do Senhor terá respostas de oração. Humildade. Ana foi humilde, mesmo que zombavam dela, ela estava orando, pedindo por um filho. O humilde, ele sempre reconhece a sua fragilidade. Pedro, apesar que às vezes era arrogante, mas ele teve também momentos de humildade. Certa vez ele estava pescando à noite com os discípulos, não pegou nada, Deus deu uma ordem para eles lançarem a rede do lado direito, lançou a rede e pescou muito peixe. Pedro ficou tão extasiado com aquilo que ele falou: afasta-te de nós pecadores, ou de mim pecador. Assim é o servo de Deus, humilde. Ele sabe que ele não merece a resposta que Deus tem dado. Vamos ver o caráter de Deus. O caráter de Deus, dentre tantas virtudes, qualidades, o caráter de Deus é de ajudador. É marcante isso em Deus, Ele está sempre te ajudando. Versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. O servo de Deus confia na misericórdia do Senhor. Eu, pela tua misericórdia, vou entrar na tua casa, vou entrar no teu santo templo. Aqui Davi, quando está falando do templo, não é o templo de Salomão, que ainda não existia. Era a casa do Senhor, o tabernáculo. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Então o nosso Deus, ele tem como caráter isso, ajudar. Ajudar o servo de Deus que está diante dele na casa do Senhor e guiando na justiça. Esse é o caráter de Deus, sempre ajudando. É o nosso Deus fiel, ajudador. Deus socorre aqueles que não merecem. Jonas estava no ventre do grande peixe e ele orou ao Senhor e Deus o ajudou. Jonas merecia pelo que ele fez? Não, ele não merecia, mas Deus foi misericordioso. O dirigente hoje falou do rei Ezequias. O rei Ezequias, depois que foi provocado por Rabsaque,
comandante, né, de Senaqueribe, da Síria, ele pega uma carta que foi dada, entregue, e ele estende aquela carta diante do Senhor. Ele ora ao Senhor, e Deus responde através do profeta Isaías. Então Ezequias, ele confiou no Senhor. Deus é o grande ajudador das nossas vidas. Esse é o caráter de Deus. Muito bem, nós vemos o caráter do servo de Deus, marcado pela humildade, o caráter de Deus, marcado pela ajuda, ele é um ajudador. Agora vamos ver o caráter do ímpio. O caráter do ímpio é marcado pelo engano. Os incrédulos, eles enganam e eles são enganados também. O que marca a vida do incrédulo é que ele vive debaixo do engano, enganando a si mesmo, deixando-se ser enganado e enganando os outros. Tudo na vida do incrédulo é engano. Versículo 9. Eles elogiam, mas o íntimo deles é criminoso, o íntimo deles é de maldade, e a vida deles é de engano, não tem sinceridade. Essa é a marca do incrédulo. Agora você pode dizer, eu conheço incrédulos, eles não são assim não. Eles são assim, você está vendo só a superfície. Se a Bíblia diz que o ímpio é assim, então todo aquele que não é do Senhor, ele é desse jeito. E que jeito que ele é? Mesmo que ele pareça muito sincero para você, ele não tem sinceridade nos lábios dele. A garganta dele é um sepulcro aberto. Ele elogia, ele é um idólatra muitas vezes e ele é enganoso. É assim que ele é assim que Deus diz que é um incrédulo ímpio. Versículo 10. Ó Deus, declara os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas, expulsa-os por causa de seus muitos pecados, que se rebelaram contra ti. Eles são culpados. Lá em Romanos 1, 18 a 32, fala que são indesculpáveis. Essas pessoas, pensando ser sábias, elas são loucas. Elas se consideram sábias, mas elas são loucas, porque a vida delas é um engano. Qual é o engano de um incrédulo? O primeiro engano dele, ou um dos enganos, é que ele quer conduzir a própria vida. Eu me lembro conversando com um jovem, eu era jovenzinho também, na escola, eu tinha conhecido verdadeiramente a Jesus, e eu estava falando com ele sobre oração. E ele falou assim, eu até oro, mas eu nunca vou me colocar de joelhos. Eu falei, mas por quê? Porque é muita humilhação. Eu falei, mas é diante de Deus. Ele disse, eu sei, mas eu não me coloco de joelhos. Mas interessante como ele está se enganando, porque nós não precisamos nem ficar de joelhos para Deus ficar mais alto do que a gente. Ele já é mais alto do que nós. Ele é o Altíssimo. Então ele queria conduzir a própria vida dele. Vocês lembram daquele rico que Jesus contou numa parábola, que ele queria destruir um celeiro para construir outro maior. Não há problema em aumentar os seus negócios, mas o coração dele estava naquele projeto e Deus o condenou por isso. Era um engano, porque louco, esta noite pedirão a tua alma. Então o que ele tem, para quem será? O escritor também, Tiago, ele nos fala daquele que diz que vai para uma cidade, vai passar tanto tempo ali e vai negociar. É outra loucura, porque você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe se no percurso você vai chegar no local. E você não sabe se os negócios lá vão dar certo. Por isso, o incrédulo, o ímpio, ele é enganoso, ele está se enganando, porque ele não confia no Senhor.
encerrar, faltou um versículo 12, ainda sobre o caráter de Deus. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoa os justos com teu favor, os proteges com o escudo. Esse é o caráter de Deus, de grande ajudador do justo. O caráter do justo é marcado pela humildade. O caráter de Deus, dentre muitas marcas, uma delas é que Ele é um ajudador. E o caráter do ímpio, o que é marcante é que ele é enganoso. Ele se engana e engana os outros. Então esse é o Salmo 5. Vamos orar? Agradecemos a Deus porque o Teu caráter é imutável e podemos confiar completamente em Ti. Transforma o nosso caráter, ó Deus, para nós nos tornarmos cada vez mais humildes diante do Senhor. Responda as nossas orações pela Tua misericórdia, não pelos nossos merecimentos. E pedimos a Deus, ajuda-nos a alcançar os incrédulos que estão no engano, sendo enganados, e nós temos a verdade que liberta